Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade na nossa aula, mais uma semana pela frente, né? Hoje, segunda-feira, dia 3 de maio, começando com língua portuguesa. Então, vou ler o texto aqui para vocês. A carta é um texto longo que serve de comunicação entre as pessoas. Deve ser escrita de forma informal, levar notícia ou transmitir ideias ou dúvidas. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, de um remetente, quem envia, né? E um receptor, um destinatário, quem vai receber. Escrita em primeira pessoa, eu. A carta deve conter. Então, aqui, nós estamos falando de um gênero textual chamado carta, que é aquela cartinha mesmo que a gente envia ou pelo correio, ou hoje, com a modernidade, a gente pode enviar por e-mail também, né? Então, vamos ver quais são as partes de uma carta. Lembrando que uma carta sempre tem um remetente, que é quem envia, e um destinatário, que é quem recebe. Então, vamos lá, as partes de uma carta. Data e local, nome do destinatário, para quem vai a carta, saudação, é um cumprimento, assunto, despedida e nome do remetente, quem manda a carta. Então, aqui, nós temos as partes de uma carta num textinho verdadeiro, numa carta mesmo, Leia o texto abaixo e responda as questões. Então, antes de eu ler o texto, eu vou explicar para vocês, data e local. Então, aqui, tá trocado só, né? Tem o local, Fortaleza, e a data. Nome do destinatário, para quem vai a carta. Então, quem vai receber a carta? No caso aqui, é a mamãe. Mas eu posso colocar o nome da pessoa. Fulano, olá, fulana. Saudação, que é um cumprimento, né? Posso colocar um olá, um oi. Oi, fulana. Boa tarde, ciclana. Como vai? Isso é uma saudação. O assunto, que é o corpo da carta, né? O que você quer falar na carta? É o assunto. A despedida, né? E o nome do remetente, quem foi que escreveu a carta. Então, vamos lá para a leitura dessa cartinha. Fortaleza, 11 de abril de 2020. Mamãe, estou com muita saudade da senhora, mas devido à pandemia do coronavírus, não posso ir lhe visitar. Tenho certeza que tudo isso vai passar e logo poderemos nos reunir novamente. Se cuide e fique em casa. De sua filha que te ama muito, Rochelle. 1. Qual o gênero textual do texto? Então, esse textinho que nós acabamos de ler é uma poesia, uma fábula ou uma carta? 2. Qual a cidade e a data da carta? Então, está lá no início do texto, né? Quem escreveu a carta? Ou seja, quem é o remetente? Quem foi que escreveu aquela cartinha? Quem é o destinatário? Quem é que vai receber essa cartinha? E qual o assunto da carta? 6. Complete o quadro utilizando palavras da carta. Monossílabo, palavrinhas com uma sílaba só, por exemplo, pá, pé, não, é uma sílaba só, né? Dissílaba, 2 sílabas, por exemplo, bolo, bolo, tem 2 pedacinhos, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílaba, 4 sílabas. Então, vocês vão retirar do texto 2 palavrinhas monossílabas, 2 dissílabas, trissílabas e polissílabas. Qualquer dúvida, só me perguntar. Matemática. Em todos os lugares, podemos observar que as construções e os objetos têm formas diversificadas, diferentes. Podemos ver objetos com formas arredondadas e outros não. Observe. Então, vamos lá. A latinha do refrigerante tem a forma arredondada? Se eu jogar ela no chão, ela sai rolando? Sim, arredondada. O dado tem a forma arredondada? Não. O chapéu de festa tem? Sim.
O planeta Terra é arredondado? Sim. Pirâmide do Egito é arredondado? Não. E o tijolo? Também não. O prédio? Não. E o tronco da árvore tem a forma arredondada? Sim, tem sim. Separe os objetos desenhados em 2 grupos: corpos redondos, que são os arredondados, objetos com pelo menos uma superfície arredondada, e os poliedros, que são objetos que não têm superfícies arredondadas. Então, eu vou seguindo a ordem aqui, ó. Lata de refrigerante é arredondado? Sim, então ela entra aqui na listinha dos corpos redondos, né? Lata de refrigerante. O dado, ele é arredondado? Não, então ele é um poliedro. Vou anotar aqui, ó, dado. Só isso, vou fazer isso com todas as figuras. 2. Vamos praticar. Resolva as operações abaixo. Então, aqui, ó, são todas adições. Então, vamos lembrar, ó, 6 mais 5 ou 5 mais 6, tanto faz, né? Ó, vou guardar o 6 na cabeça e colocar 5 dedos, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Posso colocar o 11 aqui, ó? Deixa eu aproximar para ver. Não, né? Então, esse número 1, eu tiro ele daqui e coloco na próxima casinha. Vou apagar ele aqui para ficar bonitinho. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 4 mais 2 ou 2 mais 4, tanto faz. Ó, vou fazer 4 mais 2. 4, 5, 6. E acabou. O exercício 3, voltando a falar das formas, né? As formas recebem nomes. Observe. Então, ó, esse daqui é o cilindro, como se fosse aquele da mãe, de fazer pão em casa, que é a massa do pão, né? Ó, cilindro. O cone, que é aquele que tem na aula de educação física, ou o chapeuzinho do aniversário, ó, tem formato de cone. A esfera, que é a bola da educação física. O cubo, que é o dado, né? Ó, lembra um dado. O paralelepípedo, lembra um tijolo. E a pirâmide, que é como se fosse a pirâmide do Egito. Escreva abaixo de cada imagem o nome do sólido geométrico que ele representa. Então, essas imagens aqui, ó, nós chamamos de sólidos geométricos, porque todos eles têm uma forma geométrica, tá bom? O nome correto é sólido geométrico. Então, ó, a lata de refrigerante, ela se parece com o quê? Se parece com um cilindro, né? Eu venho aqui e vou escrever cilindro. O dado parece o quê? Olha aqui no sólido e coloca o nome. Agora eu vou deixar vocês fazerem. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só me chamar. Um beijo.